Resolvi fazer um vídeo bate-pronto com as maiores dúvidas sobre veganismo, vegetarianismo plant-based relacionados à saúde. O primeiro deles é a proteína. Então, onde a gente encontra a proteína? A proteína, ela tá em todos os vegetais, mas principalmente nas leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava e os derivados como o hummus, o tofu, o tempé. Então, não precisa se preocupar. E claro, todos os outros vegetais que complementam isso. E os aminoácidos completos a gente consegue na união de leguminosa e cereal. Quem são os cereais? Arroz, quinoa, milho, trigo, amaranto e todo o grupo que compõe os cereais. Então, não precisa ter medo de ficar sem proteína, basta comer o seu arroz, feijão ou qualquer um do grupo das leguminosas e dos cereais. Cálcio! Oh, meu Deus, eu vou parar de consumir leite e não vou mais ter cálcio. De jeito nenhum. O reino vegetal é riquíssimo em cálcio. Os vegetais verdes escuros e um muito comum e que geralmente só tá em cima do pão, que a gente subusa ele, que é o gergelim. O gergelim tem em torno de 900 miligramas de cálcio por porção, perto do leite que tem em torno de 130 pela mesma quantidade. Então perceba quanto que a gente pode comer de gergelim para se nutrir de cálcio. Mas claro, a couve, o brócolis, a amêndoa, tem muito, né? No reino vegetal nada é uma coisa só. Isso que é o lindo. Então, uma fruta não tem só a frutose, como muita gente morre de medo, né? Tem um monte de fibra, tem água, tem várias vitaminas, não tem uma vitamina só isolada. Então, quando a gente tem uma alimentação variada, a gente tem acesso a muitos nutrientes. Então, não precisa ter medo de ficar sem cálcio. Use e abuse de gergelim, de vegetais verdes escuros, a amêndoa, o tahine, que é a pasta de gergelim. Então, sem medo. O ferro também é um outro mito muito grande ao redor dessa alimentação. Assim como a proteína está nas leguminosas, a nossa maior fonte de ferro também. Mas claro, lembra que todos os vegetais também têm, incluindo os vegetais verdes escuros. Mas a maior fonte está nas leguminosas. Então, pensou em proteína, né, relacionado da carne, pensou em feijão, pensou em ferro, pensou também em feijão, grão de bico, lentilha e todo esse grupo das leguminosas. Ai, mas ele tem uma menor absorção, não é absorvido, não tem disponibilidade. Claro que tem. A absorção é menor? Sim, é verdade, a absorção é menor. Por isso que a gente sempre faz o demolho, né, o remolho, para reduzir os antinutrientes e aumentar a biodisponibilidade. É importante deixar pelo menos 24 horas de molho, trocando a água a cada 12 horas, para melhorar essa absorção. E, embora tenha uma menor absorção, tá em muito maior quantidade. E por isso que, no fim das contas, quando a gente compara a mesma quantidade de caloria de carne e a mesma quantidade de caloria de feijão, mesmo tendo uma menor absorção, no fim das contas, a gente tem um consumo maior de ferro na porção pela leguminosa. Então não se preocupe. E se colocar também um limãozinho em cima da salada do feijão, vai ser ótimo porque a vitamina C ajuda na absorção desse ferro. Sobre a frutose, eu não posso comer fruta porque fruta é frutose, eu vou engordar. Primeiro ponto, engordar é comer mais caloria do que você gasta. Então, isso independe da fonte. Pode ser que você coma uma barra de chocolate por dia, mas coma só isso e emagreça, porque você comeu menos caloria do que gasta. Vai ser saudável? De jeito nenhum. Mas emagrecimento tem esse risco mesmo, né? Por isso que muita gente faz dieta louca e emagrece, não quer dizer que tá saudável. Tem muito magro que não está saudável. Então, a questão de emagrecer e engordar é balanço calórico. A gente precisa ficar fissurado nisso? De jeito nenhum. Até porque quando a gente passa por uma alimentação baseada em plantas, tudo tem muito volume e poucas calorias. Então a gente pode comer mais vezes ao dia, que tá super satisfeito, o estômago fica cheio e tem menos caloria do que os produtos de origem animal, industrializado, multiprocessado. Exceto pelas oleaginosas, que elas têm pouquinho volume e bombinhas calóricas, elas são fontes de gordura. E aí esse grupo a gente deve comer em menor quantidade. E não mãozada, o pacote todo, sabe como é? E o segundo ponto sobre as frutas é que elas não são apenas frutose, né? Frutose é um tipo de açúcar que tá dentro da fruta, mas ainda tem água, fibra, um monte de vitamina, então a gente não pode simplificar. Lembre que no reino vegetal nada é um elemento, a gente tem um monte de coisa, um
monte de vitamina, um monte de mineral em apenas uma maçã. Então, mais do que eu pensar, qual vitamina eu tô consumindo, qual fruta tem mais vitamina C, a outra vitamina A, tem uma alimentação colorida, cada cor é relacionada a uma vitamina, a um fitoquímico. Então, tendo uma alimentação colorida, eu sei que eu tô me alimentando bem, que eu tô tendo uma variedade de nutriente. Lembra, a gente não quer ter uma alimentação monótona, ou seja, comer todo dia a mesma coisa, as mesmas cores. Comece a variar. Eu me tornei vegetariano e engordei. Isso pode acontecer principalmente para quem for ovo-lacto-vegetariano, porque os queijos e ovos eles são muito gordurosos e então muito calóricos. Então isso pode acontecer mesmo, pode até se sentir mal, começar a ficar mais gripado, porque eles são extremamente inflamatórios. Então você retirou carne e colocou um monte de outros produtos muito inflamatórios. Então, realmente pode acontecer de você se sentir mal, de você engordar? Pode, sempre relacionado ao balanço nutricional. E também, se você começar a ter uma alimentação vegetariana estrita, que não é plant-based, né? E começar a comer um monte de industrializado. A gente tem acesso a isso hoje em dia, mas não quer dizer que seja saudável, tá? Então, na alimentação baseada em plantas, alimentação plant-based, o que a gente quer? Uma alimentação saudável, de comida de verdade. De vez em quando vai comer uma coisinha ali? Tudo bem, né? Vai comer um industrializado vegetariano estrito? Tudo bem. O que importa mais é o que a gente faz na maior parte do tempo, né? Então, no nosso dia a dia e de vez em quando. Mas no geral, ter uma alimentação mais natural possível, tá? E fazer o balanço, se tá acontecendo com você, precisa avaliar o que você tá comendo a mais, aí qual grupo, aí a gente avalia isso em consulta médica. A soja, muitos têm dúvidas sobre a soja, né? Que dá peitinho em homem, que dá câncer. É até desafiador saber de onde veio tudo isso, porque na verdade a gente sabe que não tem isso. Claro que a gente vai preferir os orgânicos, não transgênico, mas quando você reduz o consumo de produtos animais, naturalmente você já está reduzindo o consumo desses alimentos. Por quê? Os animais são alimentados com soja, milho transgênico cheio de agrotóxico. Então, quando você reduz o consumo de carne, de laticínios, de ovos, você já está naturalmente reduzindo isso. A soja em si, ela não causa nenhum desses problemas de peitinho, de alteração hormonal, nada disso, tá? Já tá mais do que comprovado. Mas o fato de ser transgênico e ser cheio de agrotóxico pode ser assim como qualquer outro elemento, tá? Então, quando você reduz o consumo de proteína animal, né, seja por carnes, laticínios e ovos, você tá naturalmente reduzindo o consumo de agrotóxicos, porque eles ficam acumulados no músculo, no leite, nos ovos, enfim. Então, é um super incentivo para você reduzir aí, tirando cada vez mais esses produtos animais. Então a gente já falou sobre um outro mito, que é, eu vou me tornar vegetariano e vou comer mais agrotóxicos. Não, você vai consumir menos, porque você vai ter deixado todo esse acúmulo de tempos que esse animal ficou consumindo todos esses produtos. Tá. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você compartilhe com muita gente para que todo mundo tenha acesso a essas informações e deixe de ficar tão inseguro quanto a esses temas. E acompanhe o próximo vídeo aqui no Vegflix, Universo Veg, em um só canal. Não, agrotóxico.